Restaurantes Grupo Excelência. Restaurante Excelência de Sabores. Cozinha tradicional portuguesa. Serviço de takeaway. Restaurante Excelência de Sabores. Com sala privada para jantares de grupo. Restaurante Excelência de Sabores. No Largo dos Carvalhais, em Santo Tirso. Excelência Winehouse. Um espaço calmo e acolhedor. Excelência Winehouse. Tapas, Tourne-d'eau Wellington, Beef Winehouse. Pratos inovadores da cozinha tradicional portuguesa e peixe fresco, acompanhados com mais de 140 vinhos, oriundos de pequenos produtores. Excelência Winehouse. Com sala para almoços, jantares e reuniões de empresas. Excelência Winehouse. Parque Dona Maria II, em Santo Tirso. A distrital do PSD do Porto acusa o governo de travar investimentos em infraestruturas rodoviárias essenciais, como a construção da variante à Estrada Nacional 14, entre os concelhos da Maia e Vila Nova de Famalicão. Os sociais-democratas consideram que esta foi uma decisão eleitoralista do governo. O governo está a travar estes investimentos, pois estamos a falar de concelhos, todos eles liderados pelo PSD. O governo está a fazer descaradamente campanha política, tentando influenciar as eleições autárquicas, prejudicando claramente estes concelhos, as empresas e as pessoas da região. Se as empresas públicas, de acordo com a lei dos compromissos, quando lançam concursos, têm que ter as verbas cativas, ou seja, têm que ter o dinheiro disponível para a execução da obra, será que este dinheiro vai servir para fazer obras em concelhos socialistas? A conferência de imprensa surgiu na sequência do debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2017, onde os deputados do PSD ficaram com a certeza que a construção da variante à Estrada Nacional 14 foi uma vez mais adiada. Todo o processo de contratação referente ao início das obras de construção do IC35 e da Estrada Nacional número 14 está concluído por parte das infraestruturas de Portugal. Porquê é que o seu Ministério ainda não autorizou as infraestruturas de Portugal efetuarem a respectiva adjudicação e dar, assim, início às respectivas obras? Esses investimentos foram cancelados, foram adiados. É que se todo o processo está devidamente tratado por parte das infraestruturas de Portugal, não existe razão para não avançar. Se lançou uma empreitada que vai da Maia até ao centro da Trofa. Não tratou da declaração de impacto ambiental para a nova ponte de atravessamento do Rio Ave. E, portanto, tínhamos ali uma empreitada que chegava ao meio da Trofa, empilhava o trânsito no meio da Trofa e tinha que ir dar outra vez à Nacional 14 atual sem nenhumas condições de ligação fora da Trofa e a norte. Os senhores nem da declaração de impacto ambiental e do planeamento da declaração de impacto ambiental para o atravessamento do Rio Ave trataram. Mas faremos as obras só que de forma integrada. E no caso da Nacional 14, nem as condições criaram para aquilo que é mais crítico, que é a ligação das duas zonas industriais a norte à A7, Sr. Deputado. Nem essa situação foi criada, nem esses projetos se os deixaram criados, Sr. Deputado. Já a deputada Emília Santos recordou o ministro que tinha assumido fazer esta empreitada em 3 fases. No final de julho, o Sr. Ministro assumiu o compromisso de avançar com esta obra e até disse que seria em 3 fases. Tenho aqui a resposta do seu gabinete, portanto poderá depois, eu até poderei fazer-lhe chegar para recordar que de facto assumiu esse compromisso. E assumiu esse compromisso não só com os portugueses, mas também perante este órgão de soberania, e hoje, nesta mesma casa, o Sr. Ministro vem dar o dito pelo não dito e vem cancelar esta obra. Portanto, aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, é em que é que ficamos? O que é que mudou, no entretanto, entre junho e o mês de novembro? Convido com todo o gosto a acompanhar-me à Maia e fazer o trajeto entre a Maia, Trofa e Vila Nova de Famalicão, sem pirilampos, vulgarmente falando, e ver o que, de facto, as pessoas e as empresas que têm que fazer este trajeto diariamente sofrem com este problema. Não abandonámos obra nenhuma. Agora, nós não adjudicamos empreitadas que acabam no meio do campo ou no meio da cidade da Trofa, não adjudicamos empreitadas parciais que acabam no meio do campo numa rotunda para voltar para trás, ou no meio da Trofa, sem nenhumas condições de ligação a norte, atravessando o Rio Ave. Nós vamos realizar as obras, ou quando conseguirmos a dia e o projeto para o atravessamento do Rio Ave. O que é espantoso é que tenham lançado uma empreitada a vir de sul para acabar no meio da Trofa e não tenham sequer feito os projetos de execução
para fazer a ligação das zonas industriais que já são no Concelho de Famalicão a norte à A7. Hoje foi aqui falado de uma empresa importante exportadora, a Continental. O que é incrível é que falem tanto do investimento e das áreas de localização empresarial e, no caso da variante à Nacional 14, o troço a norte, que ligaria as zonas industriais à A7, não ficou com projetos feitos. Em reação a esta matéria, Paulo Cunha afirmou que já conhecia esta decisão do Governo. É uma opção do Governo não avançar com obras estruturais para o país. Na nossa opinião, as obras fazem falta ao país e a Nacional 14 é um eixo estruturante da capacidade exportadora do país e, portanto, a intervenção da Nacional 14 a médio prazo traria dividendos ao país e compensaria largamente o investimento que é preciso fazer. Do que eu sei, os procedimentos em curso não estão propriamente parados, nem sequer suspensos. Há um retardamento e, pelo que eu sei, o orçamento que está em discussão, não foi ainda aprovado, não contempla a verba que estaria inicialmente alocada para as várias fases do investimento na criação das alternativas à 14. Qualquer atraso que existisse ou que possa existir da terceira fase não é razão para que não se avance com a primeira e com a segunda. Ainda por cima, sabendo que a primeira e a segunda eram procedimentos que estavam em curso. Eu dou um exemplo concreto. No lado de Famalicão, a Câmara Municipal já apagou os projetos de especialidades para que a obra pudesse começar. Portanto, foi a Câmara Municipal que do erário municipal suportou os encargos para que o IP pudesse rapidamente avançar com o procedimento concursal. Portanto, está tudo pronto para avançar com a obra a norte e sei que está tudo pronto para avançar com a obra a sul. O autarca famalicense discorda das razões apontadas pelo Ministro para esta decisão. Havia 2 ou 3 fases, nomeadamente 3. A primeira e a segunda, a norte e a sul, ou seja, no eixo Maia-Trofa e no eixo Famalicão-Ribeirão. E a terceira fase é a ligação do sul de Famalicão, digamos de Ribeirão, até à Trofa, que passava pela travessia sobre o Ave. Não é correto, e eu ouvi as palavras, as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, dizer que de nada valia ou de nada vale fazer a primeira e a segunda fase se não se fizer a terceira. Não é verdade, porque a execução da primeira e da segunda fase vai, ao contrário do que ele disse, facilitar o escoamento do trânsito para a rede de autoestradas. Eu vou explicar. Se nós fizermos a intervenção a norte, entre o topo sul da variante nascente de Vila Famalicão e a zona de Ribeirão, isso vai permitir que toda aquela zona de Ribeirão de Lousade possa escoar o trânsito facilmente para norte. Para onde? Para a A3 e para a A7. Lá está, para a rede de autoestradas. O mesmo acontece a sul. Se se fizer a intervenção entre Maia e Trofa, vai facilitar que o trânsito da Trofa escoe para sul, através dessa via para a rede de vias que já existem hoje de acesso ao Porto e ao aeroporto, e ao Grande Porto e ao Sul. O município de Vila Nova de Famalicão candidatou a fundos comunitários a criação de 2 vias internas a Lousado e Ribeirão. E eu espero que uma coisa não tenha relação com a outra, porque enquanto a não opção pela relação da alternativa A14 pode ter associado a questões orçamentais, a questão dos fundos comunitários é diferente. Porque ela não consome verbas nacionais, só consome verbas comunitárias e verbas municipais. Portanto, o Orçamento de Estado não tem qualquer tipo de repercussão nestas 2 ligações, a Ribeirão e a Lousado. Portanto, eu espero que não haja qualquer tipo de contágio entre a decisão do Governo quanto à via nacional e aquela decisão que estamos à espera em relação ao financiamento comunitário. Se nós temos problemas na relação do trânsito para sul, temos que há soluções para norte. Nós o que estamos a querer é minorar desde logo todas essas consequências negativas do atravessamento na relação Famalicão-Trofa, a problema da Nacional 14 com a travessia do Rio Ave. E se esta travessia do Rio Ave puder demorar 4 ou 5 anos, eu admito que possa acontecer entre todas as fases procedimentais, avaliação de impacto ambiental, concurso público e execução de obra, é importante que durante estes 5 anos todo o norte, nomeadamente o sul do Concelho de Famalicão, possa respirar do ponto de vista empresarial. Desde dezembro de 2015, que os presidentes das câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão, Trofa e Maia têm um pedido de reunião com o primeiro-ministro António Costa.